Eu acredito muito que a qualidade da nossa vida está atrelada à nossa capacidade de fazer autocrítica, à nossa capacidade de se olhar, de se conhecer e de não deixar a vida à deriva, mas sim a gente colocar metas, propósitos, rumos, dar um sentido para a nossa vida, tendo em vista que a vida, a priori, ela não tem um sentido pré-determinado. Nós é que vamos dando sentidos à nossa vida conforme o tempo vai passando. Por que é importante pensar assim em sentidos no plural? Porque quando você era criança, a tua vida tinha um sentido que hoje não é mais, porque agora você talvez já seja adulto. O meu sentido de vida quando eu era adolescente, ele não existe mais, porque eu não sou mais um adolescente, eu sou um homem adulto, estou na meia idade, eu preciso rever os meus sentidos e eu não posso, com a idade que eu tenho hoje, manter os mesmos sentidos, os mesmos projetos e sonhos que eu tinha quando eu tinha 15 anos de vida. Normal, tá tudo bem. O ser humano é um ser de mudanças e a gente precisa aprender a lidar com a nossa capacidade de alterar, com a nossa capacidade criativa. A gente precisa trabalhar a nossa criatividade para que a nossa história tenha sempre sentidos bonitos, ela tenha propósitos, ela tenha um destino, um rumo. Lembrando que é esse rumo, esse destino, esse propósito, sou eu quem dou. Eu acho um tema importante, difícil de tratar, e sempre que eu falo nele recebo alguns questionamentos, algumas perguntas, e claro, também negativas, né? Pessoas que não concordam, mas eu acho que a beleza da vida é também a gente trocar ideias a despeito de se a gente concorda ou não sobre elas. Mas o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a realidade da vida. A gente pensa um propósito, a gente pensa uma meta, a gente pensa um sonho, a gente pensa um rumo para a nossa vida, mas vira e mexe a nossa vida, ela não está de acordo com aquilo que a gente gostaria de viver. A nossa realidade às vezes está muito longe dos propósitos que nós determinamos para nós. O nosso dia de hoje ele é muito diferente daquilo que a gente sonhou. E essa é uma realidade, muita gente acaba se escondendo, criando frases de efeito, se escondendo atrás, inclusive, de caminhos de fé ou de qualquer outro caminho para não ter que lidar com a crueldade da vida. Porque nós temos sim que lidar com as dificuldades da vida, nós temos que lidar com todas as demandas, as tarefas, todas as questões que a vida traz para nós e que a gente não pode jogar para debaixo do tapete, e às vezes essa realidade é muito dura, então a gente acaba sublimando, a gente acaba negando, a gente acaba criando caminhos para não lidar com essa realidade. Mas é fundamental enfrentá-la. E às vezes por que a gente tem medo de enfrentar ou de lidar com a realidade? Bom, porque ela contém um erro nosso e a gente não sabe lidar com os nossos erros, porque às vezes estamos lidando com uma dificuldade e essa dificuldade é fruto de algum fracasso nosso e a gente não foi criado para lidar com fracasso. As palestras, os livros de autoajuda falam só que nós vamos vencer, que nós seremos vitoriosos, que você é uma águia, que você é um tubarão, que você é um leão, só coisas ousadas e lá em cima. A gente não está aprendendo e a gente precisa aprender a lidar com os nossos fracassos, com a nossa realidade que às vezes é muito dura, com as nossas péssimas decisões, porque existem lições nos nossos fracassos. Existem lições nessa realidade dura que a gente tem que enfrentar todo dia. Por isso que a gente não tem que se envergonhar daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente deixou de fazer, se tomamos uma decisão certa ou errada. O que a gente precisa é ter maturidade, a gente precisa ter a integridade de olhar para a nossa vida do jeito que ela é, do jeito que ela está e encarar os desafios. Eu gosto muito de um pensamento do Sartre que ele diz assim: não há nada que possa eximir a pessoa da sua condição de ser livre e, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante dos seus atos. Quando a gente fala de propósito de vida, de liberdade, de decisão, de acerto, de sucesso e de fracasso, nós estamos falando do quê? Da nossa condição de ser livre. Ou seja, liberdade não é algo que a gente conquista. Ser livre é algo que nós somos. O ser humano é livre. O que isso significa? Que eu sou responsável pela minha vida. Que a vida vai vir e mexe me colocar diante de muitas encruzilhadas e eu sempre vou ter que tomar
uma atitude, uma postura. E essa sucessão de muitas pequenas atitudes e posturas que eu tomo, elas acabam determinando o meu sentido de vida, o meu propósito. Ou seja, eu vou tomando decisão na vida, sim, e essas decisões vão me encaminhando. Quando eu olho para trás, eu vejo qual o sentido da minha vida. Bom, ele é fruto das decisões que eu tomei. Para que a vida fique um pouco melhor, eu preciso pensar nas decisões que eu vou tomar. A vida vai nos colocar novamente diante de inúmeras decisões, de inúmeras encruzilhadas, de inúmeros desafios. Por isso que é bom a gente tratar a vida com os olhos bem abertos. Não cair na tentação de criar frases prontas, de cair na tentação de achar que existem caminhos que podem nos blindar de problemas. Não existe nenhum caminho que pode te blindar de problema, porque inclusive bons valores, bons conceitos de vida não são aqueles que livram você de problemas, mas são aqueles que te encorajam a enfrentar os seus problemas. Pode ser um caminho psicológico, pode ser filosófico, pode ser caminho de fé. Repito, um bom caminho para você viver não é aquele que te livra das coisas ruins da vida, mas um bom caminho é aquele que te prepara, que te encoraja, que te fortalece, que te empodera para você enfrentar as questões que estão diante de você. Então a gente precisa fazer as pazes com a nossa humanidade. Ninguém tem vida plana, ninguém está com tudo resolvido. O que nós somos? Seres humanos vivendo num mundo caótico, e no meio desse caos a gente tem que viver uma vida da melhor maneira possível, enfrentando os nossos problemas quando eles estão diante de nós, assim como desfrutando os dias tranquilos quando nós podemos vivê-lo. É muito importante a gente entender essas estações da vida para a gente poder desfrutar. Quando as coisas estão legais, quando elas estão bonitas, a gente aproveita, e quando as coisas estão difíceis, a gente luta, e quando as coisas estão impossíveis, a gente pede ajuda. Como é bom quando a gente consegue trabalhar a nossa humanidade dessa maneira. Eu desfruto, eu luto e eu peço ajuda. Essas três coisas aqui que eu falei desordenadamente, acho que podem te ajudar a organizar um pouquinho a tua vida. Mas o assunto que eu estava dizendo que incomoda muito as pessoas, e que vira e mexe eu entro nele, que inclusive é o tema desse podcast, é a desilusão. Eu encorajo muito as pessoas a se desiludirem. O que isso significa? Isso significa que você tem que tentar viver o máximo possível fora do engano. Eu sei que a frase desiluda-se ou viva desiludido, desiludida, ela causa alguma coisa ruim dentro de nós, mas é porque nós lidamos com a palavra desilusão de uma maneira muito negativa, muito pejorativa, e deveria ser o contrário. Então é muito comum você ouvir uma pessoa falar assim: estou muito chateado, estou muito desiludido. Por quê? Porque eu descobri que uma pessoa estava mentindo para mim. Ora, você está desiludido e você queria ser iludido? Porque iludido você já era, e aquela pessoa já estava mentindo para você ou te enganando. Agora que a desilusão chegou, você pode lidar com aquela pessoa que estava mentindo ou enganando você. Estou dando aqui um exemplo muito, muito simples que pode acontecer com qualquer um de nós, que é sermos enganados, sermos traídos. Alguém que a gente emprestou a nossa confiança, alguém que a gente deu o nosso coração, que a gente entregou a nossa intimidade, nos traiu. E a gente se sente, então, desiludido. Ou seja, a desilusão é bom? Não, claro que não. Mas ela é o ponto de partida, e é a partir dela que você pode entrar num processo de transformação e de cura. Porque qual é o contrário da desilusão? É a ilusão. O que é a ilusão? É você viver num mundo enganado a respeito de tudo e de todos. Então, algumas palavras nós somos traídos, né, talvez pelo hábito de que a gente sempre ouviu que foi dito dessa maneira. Não, a desilusão é ruim, desilusão não. A desilusão, ela não é um sentimento bom, mas ela é um sentimento necessário, ela é uma realidade necessária para quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida. A gente poderia dar o mesmo exemplo, por exemplo, com uma doença. Uma pessoa pode chegar para você e falar: poxa, eu estou muito chateado, estou desiludido com a vida porque eu descobri uma doença muito grave. Poxa, é muito ruim descobrir uma doença muito grave, mas pior do que descobrir uma doença muito grave é ter uma doença grave e não descobrir.
Você é iludido em relação àquilo. Aquela doença está dentro de você, te devorando, destruindo as células do seu corpo por dentro, e você é iludido, você não sabe, ela é uma doença silenciosa. Um exame, ele vem e coloca a desilusão na mesa. Não, está aqui. Eu não sou mais um iludido em relação àquela doença. Eu sou desiludido. Está aqui. Eu estou diante da realidade, que é muito difícil, uma realidade que às vezes é dura, como uma doença que vai determinar para a gente uma nova agenda, vai determinar para a gente um novo dia a dia, novos hábitos, novos comportamentos, mas esse processo de desilusão, ele pode ser o processo da cura. Uma coisa é certa, o processo de ilusão, ele não cura nada, ele não cria nada, ele mantém a gente no engano, fazendo às vezes papel de tonto em relação aos outros e em relação à própria vida. Então existem algumas coisas na vida que elas são extremamente incômodas, mas a gente precisa ficar diante delas. Existem algumas questões na nossa vida que elas são extremamente doloridas, mas a gente precisa aprender a lidar com elas. E quando eu digo aprender a lidar, não é necessariamente resolver, porque nós, seres humanos, temos uma mania de que nós temos que resolver tudo. E a grande lance da vida não está em a gente resolver, porque algumas questões da vida, elas não têm solução. Como assim? E eu costumo organizar da seguinte maneira. Existem coisas na nossa vida que elas estão bagunçadas ou elas estão fora do lugar e que tem um lugar para elas. Legal, a gente vai lá e coloca essas coisas no lugar. Existem coisas na nossa vida que estão desorganizadas, bagunçadas e que não tem um lugar para elas. Mas a gente pode criar, a gente pode construir um lugar para essa coisa. E existem coisas na nossa vida que estão desorganizadas, fora do lugar, que elas não têm como a gente lidar com elas agora, e não tem lugar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com algumas coisas bagunçadas. Ou seja, às vezes um propósito da nossa vida, ou um propósito para o momento da nossa vida, não é ter tudo resolvido, mas é saber viver com algumas coisas fora do lugar. Eu sei que para as pessoas mais organizadas isso é extremamente incômodo. Saber que alguma coisinha está fora do lugar e a gente fica numa neurose enorme, querendo achar que a gente vai organizar a nossa vida toda. Será que dá para organizar a vida toda? Será que não é melhor a gente parar um pouco, respirar, fazer um check-up geral da nossa vida, ver quais coisas que a gente pode de fato melhorar, quais coisas que podem ser organizadas e quais coisas que a gente vai ter que mudar porque elas não têm como passar por uma alteração no momento. Esse olhar cru, real e radical da vida, ele pode ser dolorido, mas ele pode ser também libertador. É a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente enxerga os nossos dias, eles podem sim trazer para nós novas perspectivas. Tem uma frase do Viktor Frankl, que eu já citei o Viktor muitas vezes, o livro Em Busca de Sentido. Caso você ainda não tenha me escutado essa dica, por favor, vá em busca desse livro, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, onde ele relata a experiência dele nos campos nazistas de Auschwitz. E tem uma frase dele, um cara que passou por tanta luta, que teve que lidar com uma realidade muito pesada, sem solução. Tem uma frase dele que diz mais ou menos assim: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Eu acho muito bonito esse conceito porque tira de nós a obrigação de ter que resolver tudo. E tira de nós já essa pressão de que uma hora a nossa vida vai estar toda organizada. Não coloque essa pressão sobre a tua vida, porque você não tem como controlar todas as variáveis que envolvem a tua vida, tua família, teu pai, tua mãe, teu cunhado, teus filhos, o teu chefe, o país que você mora, a cidade onde você está, a economia. Não tem como. Ou seja, o que na vida a gente tem que ter? A gente tem que ter a desilusão. Eu não vou ficar iludido em relação a pessoas e nem criando falsas esperanças. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um olhar cru, sem malabarismos, sem aquele olhar mais otimista. Não, eu quero fazer um olhar cru. O que de fato eu posso mudar? O que de fato eu tenho que me acostumar? E o que de fato eu posso me reinventar? Onde que de fato eu posso me ressignificar? Quer seja comigo mesmo, quer seja com a realidade que me cerca, quer seja com as pessoas que estão ao meu redor. Quer dizer, a situação é boa,
desfrute. Mas você só sabe se a situação é boa se você está em contato com a realidade. Se você está em contato com a realidade, você vai perceber que no teu dia a dia existem coisas legais e você pode desfrutar deles. Se a situação é ruim, lute para transformar. Mas eu só consigo ter uma noção do que precisa ser transformado se eu estou em contato com a realidade, se eu não fico abraçado a ilusões. E se não tem como transformar realidades, eu vou descobrir recursos internos ou eu vou criar novos recursos internos para que eu consiga me reinventar diante das novas demandas da vida. Ou seja, você pode pensar, Vili, como é que eu deixo a minha vida toda organizada? Eu falo, olha, não caia nessa. Eu falo muito isso para as pessoas que passam pelo meu consultório. Não caia nessa loucura de querer deixar a tua vida toda organizada. Caia, sim, num processo muito mais bonito, muito mais encantador, de fazer um olhar real para a vida e você entender o que pode ser alterado, o que não pode, onde que você pode mudar, mas onde que, diante de tudo isso, você é responsável com a vida. Você está sendo protagonista da própria vida, sem deixar com que placebos, frases de efeito, 3 passos para cá e 4 passos para lá, acabem enganando a tua vida e aumentando os seus problemas. Existem pessoas que estão aí correndo atrás de resolver problema o dia inteiro. Sim, nós temos que resolver muitos problemas porque nós temos muitas demandas. Mas a gente também tem que aprender que algumas coisas da vida, talvez elas não vão ter solução e a gente vai ter que aprender a lidar com as coisas meio desorganizadas, com as coisas meio desordenadas, e tudo bem. Nós não estamos numa prova onde alguém está olhando para avaliar a nossa performance, nós não estamos numa competição onde tem alguém sempre dando nota para a gente. Não, coloca essa pressão no chão, coloca todas essas expectativas no chão e olhe para a tua vida com integridade. Como que você pode viver a tua vida da melhor maneira possível no dia de hoje? Como que essa tua semana pode ser da melhor maneira possível? Como que você pode encarar a tua vida e dar um propósito para a tua vida? Um propósito que seja bonito. Ele vai ter erros, ele vai ter falhas, porque nós somos seres humanos e nós sempre vamos lidar com erros e com falhas. Mas quando a gente entende o processo de desilusão, onde a gente não precisa mais ficar se auto-enganando e nem acreditando no engano dos outros, a gente começa a ter uma percepção mais límpida da vida. É mais ou menos como o dia quando amanhece todo cheio de neblina e a gente não consegue entender direito a paisagem, o que está acontecendo, e os raios de sol vão chegando e a neblina vai se dissipando, e então a gente tem uma visão mais límpida, mais clara da realidade que está diante de nós. Essa é a nossa busca. Tentar dissipar as neblinas que acabam, às vezes, como catarata, travando o nosso olhar, bloqueando as nossas percepções, tirando, inclusive, o nosso horizonte. Aonde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Melhor é lidar com a realidade, sim, do jeito que ela é, do jeito que ela está, porque quando nós lidamos com essa realidade, do jeito que ela é, do jeito que ela está, nós temos, sim, a possibilidade de transformá-la. Nós temos a possibilidade de alterar o meio em que nós estamos, alterar a vida que nós estamos vivendo, e isso vai ser benéfico para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, sugiro que você baixe um decreto na tua vida. Abaixe o decreto da perfeição, de tudo organizado e tudo resolvido. Não, eu quero sim baixar, colocar no chão a ilusão de que uma hora tudo vai estar resolvido. Eu quero lidar com a vida como ela é, com as minhas incoerências, com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, trabalhando as minhas carências, mas sendo honesto comigo mesmo, sendo honesto com os meus dias e dando assim para a minha vida um propósito. Qual o propósito? De viver a vida na sua totalidade, de viver a vida com a minha integridade, de poder amar as pessoas com as falhas das pessoas e permitir que as pessoas me amem também com as minhas falhas, com as minhas carências, com os meus defeitos e com as minhas necessidades. Isso resolve tudo? Isso resolve tudo e dá todo o propósito para a vida? Claro que não. Estou apenas aqui com você te dando algumas dicas, alguns rabiscos para você conseguir viver uma vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquila e um pouquinho mais feliz. Então pegue leve com você. É a primeira vez que você é ser humano. Você não tem que fazer tudo certo. Você tem que sim ser sincero e honesto
com você mesmo. Espero que esse breve bate-papo aqui gere boas reflexões, bons pensamentos, boas ideias no teu coração. Eu estou sempre por aqui falando sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, sobre gestão emocional, sobre questões referentes ao nosso mundo interno. Eu sou o Vili Fomin, quero convidar você para me seguir também no Instagram, onde eu escrevo semanalmente, meio sem data, mas vira e mexe eu coloco alguns posts lá também referentes a essas questões do nosso mundo interno. Se esse podcast fez bem para você, passa ele para alguém, passa para frente, para a gente conseguir numa corrente do bem e viver numa vida cada vez mais feliz. Um beijo no teu coração e até a próxima.